século II, quando o cristianismo ainda era perseguido como ameaça ao império, um ancião caminhava com serenidade pelas ruas de Esmirna. Seu nome era São Policarpo. Discípulo direto de São João Apóstolo, ele não herdou apenas ensinamentos, herdou a chama viva da fé apostólica. Policarpo não era um agitador. Era pastor. Bispo de Esmirna, guardava a doutrina recebida como quem protege um tesouro eterno. Em tempos de confusão e heresias nascentes, ele se tornou referência segura para as comunidades cristãs. Ele testemunhou o eco da voz dos apóstolos. Ouviu de João sobre o Verbo que se fez carne. E agora, décadas depois, sua missão era clara: manter intacta a fé recebida, mesmo que isso lhe custasse a vida. A igreja ainda era jovem, mas já precisava de homens firmes. Homens que preferissem a verdade à própria sobrevivência. E Policarpo sabia: fidelidade não se negocia. Hoje, ao recordar sua memória, a liturgia nos convida a converter-nos e instruir nossas mentes pela doutrina do céu. Policarpo não apenas ouviu esse chamado, ele o viveu até as últimas consequências. A fidelidade de São Policarpo não era apenas moral, era doutrinária. No século II, quando surgiam divisões sobre a data correta da celebração da Páscoa, ele se levantou como guardião da tradição recebida dos apóstolos. Em Roma, encontrou-se com Papa Aniceto. Não houve ruptura, houve respeito, mas Policarpo permaneceu firme na prática aprendida de São João Apóstolo: celebrar a Páscoa conforme a tradição apostólica oriental. Ele compreendia algo essencial: unidade não significa diluição da verdade. A caridade jamais pode ser construída sobre a renúncia à doutrina. Além disso, sua carta aos cristãos de Filipos ecoa até hoje como testemunho de vigilância espiritual. Exortava-os à perseverança, à pureza moral, à obediência aos presbíteros, à firmeza contra heresias. Não era uma fé sentimental, era uma fé instruída. Num tempo em que falsas doutrinas tentavam deformar o Evangelho, Policarpo recordava que Cristo veio em carne verdadeira. Defender essa verdade era defender a própria salvação. A coleta da liturgia nos pede que instruamos nossa mente pela doutrina do céu. Policarpo nos mostra que conversão também é fidelidade intelectual. Amar a Deus é guardar intacta a verdade revelada. A fidelidade que se mantém na doutrina será, cedo ou tarde, provada no sofrimento. O nome de São Policarpo começou a ecoar além das igrejas. O Império Romano não temia apenas rebeldes armados, temia consciências inquebrantáveis. A perseguição alcançou Esmirna. Cristãos eram denunciados. Alguns vacilavam, outros eram entregues às feras. Policarpo, já com 86 anos, foi aconselhado a fugir. Por um tempo, retirou-se para rezar. Não por medo, mas por prudência pastoral. Quando foi localizado, não resistiu. Recebeu os soldados com serenidade e pediu apenas 1 hora para orar. Diante do procônsul, ouviu a proposta que muitos considerariam razoável: jura por César. Nega Cristo, e viverás. Era simples. Bastava um gesto externo, um incenso queimado diante do imperador. Mas então o ancião respondeu com palavras que atravessaram os séculos: há 86 anos o sirvo e jamais me fez mal algum. Como poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? Ali, o cristianismo deixou de ser teoria. Tornou-se testemunho. E testemunho, em grego, significa martírio. Condenado à morte, São Policarpo foi conduzido ao estádio de Esmirna sob o clamor da multidão. Não havia ódio em seu rosto. Havia paz. Quando o ataram à estaca, recusou ser pregado: aquele que me dá força para suportar o fogo também me dará firmeza para permanecer. Antes que as chamas fossem acesas, elevou uma oração solene: Pai, eu te bendigo por me haveres julgado digno deste dia e desta hora. Não era desespero. Era liturgia. O fogo foi aceso. Mas os relatos antigos testemunham algo extraordinário. As chamas formavam como um arco ao redor de seu corpo, sem consumi-lo.
O ancião permanecia no meio do fogo como ouro provado na fornalha. Diante da perplexidade da multidão, um soldado recebeu ordem de terminar a execução. Um golpe de punhal atravessou seu corpo. Assim, o fogo não o venceu. A espada confirmou o que sua vida já proclamava: a fidelidade até o fim. O mundo acreditava ter silenciado um bispo, mas havia selado um testemunho eterno. A história de São Policarpo não é apenas memória antiga. É exame de consciência. Ele ouviu a voz de São João Apóstolo, guardou a doutrina, defendeu a verdade e, quando chegou a hora, preferiu perder a vida a perder Cristo. Hoje, a liturgia nos pede que nos convertamos e instruamos nossas mentes pela doutrina do céu. Conversão não é emoção passageira. É decisão firme. É abandonar o comodismo espiritual. É estudar a fé. É liderar a própria família no caminho da verdade. É rejeitar concessões silenciosas que traem o Evangelho. Talvez você não enfrente uma fogueira, mas enfrentará pressões, silêncios cúmplices, medo de parecer radical. Então a pergunta ecoa: você manteria a fé diante do martírio? Ou já a negocia nas pequenas coisas? Policarpo nos ensina que fidelidade se constrói antes da prova final. Começa na oração diária, na vida sacramental, na coragem de viver como cristão integral. Se esta história o tocou, escreva nos comentários: qual aspecto da vida de Policarpo mais o impactou? Compartilhe este vídeo como ato de apostolado. Inscreva-se no canal e ative o sino, não por algoritmo, mas por missão. A Igreja precisa de consciências firmes.